Bom, vamos falar então das equipes. A gente já falou dos pilotos, vamos direcionar mais o que esperar de cada equipe para esse ano. Vamos começar pela pior delas, a Williams, quem diria, hein? Final de carreira do Senna, né? Foi lá porque era a melhor equipe e de repente se transforma aí na pior da Fórmula 1. E o pior é que ela não é a pior equipe, ela está pior, assim, isolada lá para baixo, né? E minha opinião, não vai mudar nada para esse ano. Tomara que eu queime a língua e esteja errado. Começando porque perde o Jost Capito, que veio, né, eles trouxeram 2 anos atrás, imaginando o team manager, pensando que ele ia fazer uma mudança, um cara com muita experiência de outras categorias, e só que eles chegaram à conclusão que ele era um cara que já estava meio já para aposentar e que acabou fazendo algumas mudanças que não deu muito certo, né? Acabou trazendo um diretor técnico ali que, baseado no que ele sabia, né, lidar bem com essa parte do efeito solo que entrou para a Fórmula 1, deu tudo errado, não conseguiram bem. Então, a direção da Williams prefere mudar tudo, começar tudo do zero, mas pensando a longo prazo. Talvez é uma escolha certa, sabendo que não tinha o cara certo no momento, só que eu acho que para o ano que vem eles vão sofrer ainda mais. Entra Logan Sargent, né, que é o piloto que a gente já falou no vídeo dos pilotos que chega com dinheiro, que para mim já erraram aí, eles não poderiam estar aceitando um piloto, e isso foi o Jost Capito que tinha uma relação muito, né, que fez essa junção com o Logan Sargent. Então, no meu ponto de vista, hoje as equipes têm o dinheiro, todas estão no patamar ideal ali, eles teriam que estar procurando um bom piloto. Apesar que eles têm um bom piloto que é o Albon, mas o ideal seria ter 2. Vamos para a próxima equipe, vamos falar agora não necessariamente pela ordem, né, da pior para a melhor, mas mais ou menos assim. Alfa Romeo já é uma equipe que está pensando também a longo prazo, pensando em 2026, por quê? Alfa Romeo vamos lembrar, Sauber. Audi entra para 2026, eles então trazem da McLaren o Andreas Seidl, que é o team principal, que é o cara principal ali deles, quer dizer, a McLaren perde um cara importante e eles já estão pensando, toda vez que você tem uma mudança, isso aí me falou o Gil de Ferran, que trabalhou já na McLaren também como principal, toda vez que você muda uma peça importante, um cara desse nível na Fórmula 1, demora ali 1 ano e meio a 2 para fazer efeito essa mudança, né? Porque o cara, para sair de uma equipe, ele tem o tempo que ele precisa ficar de fora, depois entra, as mudanças são lentas, né? Então, não é que a gente vai ver mudança para o ano que vem os pilotos são os mesmos, né? O Bottas começou muito bem o ano, só que depois o Zhou Guanyu mandou muito bem, até melhor que o Bottas no final, então a Sauber vai ficar naquele lugarzinho ali no meio do bolo para baixo, provavelmente. AlphaTauri ganha um piloto novo, que a gente também já falou que ele, né, o Nick De Vries, junto com o japonês. Para mim, uma equipe que também não, sem grandes perspectivas, né, quando está bem alfa. O pelotão intermediário da Fórmula 1 está interessante porque quando eles acertam, eles chegam a ficar em 4º, 5º, melhor equipe. Quando erram, vai lá para baixo, né, vai lá para trás. Acho que a AlphaTauri vai estar nesse meio. Já a Haas muda um pouquinho, entra um novo patrocinador, então, né, como a gente falou já anteriormente, eles chegam a ter o mesmo valor agora de investimento que todas as outras equipes, ou seja, não é por desculpa de orçamento, mas então acho que a gente deve esperar sim ela pelo menos voltar. Vamos lembrar que em 2022 ela começou muito forte, até por um negócio meio inesperado, Magnussen principalmente andando muito bem. Só que por falta de desenvolvimento, eles falaram logo de cara, não temos dinheiro para desenvolver durante o ano, e eles foram caindo, terminando ali perto da Williams, mas acredito que a Haas vai dar uma melhoradinha, voltar pelo menos também no meio do bolo. Indo para a Aston Martin, né? A Aston Martin começou o ano muito ruim do ano passado, que era assim, fazendo frente com a Williams, que para mim foi o que aposentou o Vettel, foi que ele, né, perdeu as esperanças na equipe e acabou jogando a toalha, só que no final do ano melhorou muito bem. Eles contrataram já 1 ano e pouco um cara importante, diretor técnico importante da Red Bull e também outro de aerodinâmica da Mercedes. Eles estão pensando a longo prazo, mas já faz algum tempo, quer dizer, ela foi uma decepção muito grande no começo do ano passado. E começou a melhorar, terminou ali como quinta força talvez no finalzinho do ano passado, e vem com o Alonso. Então, é aquela história, eu acho que se eles acertarem, tiverem um bom carro, que eu acredito que eles devem começar a fazer mais frente
para estar lá junto com a McLaren, Alpine também. Para mim são as equipes que estão um pouquinho mais, das intermediárias um pouco mais para frente. Tem um potencial muito grande, tem dinheiro, vai ter o Alonso e o filho do dono, né? Vamos ver essa relação como vai. A Alpine é uma equipe que eles precisam andar bem, né? Equipe de fábrica, também com muito dinheiro, fizeram umas besteiras aí em contratação de pilotos, tinha, né, na mão um Piastri que acabaram por um erro de contrato perdendo o Piastri, mas ganha o Gasly, que é um bom piloto, e de repente às vezes a gente vê numa mudança dessa de equipe o piloto acabar ascendendo melhor. O Gasly que vem, né, estava sempre nas asas ali da Red Bull, agora conseguiu se desprender e vai tentar. O lado ruim é que ele está com o Ocon, que são dois pilotos franceses que podem sair faísca aí, a equipe inteira francesa, mas eu acredito ainda que essa equipe vai chegar próximo ali da McLaren junto com a Aston Martin, é o que eu imagino deles. Indo para a McLaren, já tem uma mudança razoavelmente grande, principalmente na parte de pilotos que a gente já comentou, do Piastri. O Ricciardo foi realmente não dá para entender o que aconteceu com ele, um piloto que todo mundo curte muito, não queria ver na Fórmula 1, mas que não tinha o porquê manter. Agora basta saber se é o Norris, que é muito bom mesmo, ou se o Ricciardo que desandou. Vamos descobrir esse ano. O Piastri vem com uma pressão enorme, vamos lembrar que eles estão pagando aqui cerca de 130 milhões de reais para o cara ficar parado em casa. Quer dizer, você imagina a pressão que está nesse moleque aqui, vai ter que entrar com sangue nos olhos aí, mas deve fazer bonito. Eles têm, e por quê, né? Aí vamos falar, pô, mas a McLaren é maluca, por que ele vai pagar 130 milhões de reais, não é de dólares, né? Para o cara ficar em casa? O Campeonato Mundial de Construtores vale muito dinheiro. Quando a equipe passa de quinto para quarto, ou quarto para terceiro, cada posição dessa vale disso para mais. Então, o Ricciardo não conseguia acompanhar essa situação. Então, eles estão imaginando que com a entrada do Piastri, eles recuperam esse dinheiro aí, pelo menos, e começam a preparar para ter um piloto na altura do Norris. Então, eles perdem, como eu falei, né, eles perdem o Andrea Seidl, que foi lá para a Alfa Romeo. Isso é uma baixa importante, mas acredito que a McLaren vai continuar. Não acredito que vai fazer frente para as três equipes no ano que vem, né, para as três principais que a gente vai falar agora. Acho que ela vai ficar no topo ali, brigando com Alpine, né, e Aston Martin. E agora vamos inverter, vamos falar da melhor, né? Vamos falar da Red Bull logo de cara, que teve o melhor carro. Toda vez que você tem uma equipe, aconteceu com a Mercedes muito isso aí, toda vez que você tem uma equipe que vem ganhando uma sequência, o segundo ano, o ano passado eles sobraram, né? 2021 não, ano passado eles sobraram. Eles estão um passo à frente, eles conseguem já fazer todos os movimentos pensando no ano seguinte. Certeza que no final do ano passado eles já estavam pensando um pouco no regulamento do ano seguinte, os desenvolvimentos começam a ser mais focados para os anos seguintes. Então, eles têm um Newey. O que joga contra eles é que, na nova regulamentação da Fórmula 1, a pior equipe tem mais tempo de túnel de vento e CFD, que é o computador que faz todas as simulações aerodinâmicas, e eles também tiveram pênalti porque passaram do orçamento, do limite do orçamento, e a multa foi ter menos ainda tempo de túnel de vento. Então, só que essa diferença de túnel de vento ele não vai ser sentida logo no começo, talvez isso aí é do meio do ano para frente, né, que dá para ter uma ideia. Então é muito difícil derrubar uma equipe que vem com uma moral lá em cima. Acredito, a gente vai falar um pouco da Ferrari, que vai ter um equilíbrio aí, mas eu acho que eles vêm muito ponto. Uma outra vantagem que eu vejo para Mundial de Pilotos, principalmente para essa equipe, é que eles têm um piloto definido quem é o cara, que é, obviamente, o Max Verstappen. O Pérez sabe que é o segundo piloto, ele sabe que em condições normais ele não faz frente. Isso é o que uma equipe boa quer para ser campeão, principalmente mundial, de pilotos, né? Quer dizer, quando esse piloto não está, esse ganha, mas normalmente quem ganha é só esse aqui. Isso vai levando o número né, do mundial de pilotos para frente. Diferente desse aqui, tem o Leclerc, para minha opinião, né, na Ferrari é superior. Só que o Sainz é aquele cara estudioso, que surpreende, vira e mexe ele aparece, né? Tem uma surpresa. De uma forma geral, talento natural, para mim o Leclerc é melhor do que ele. Falando de equipe, interessante aqui, para mim é o que tem
eles já anunciaram, pelo menos, que eles acharam o problema de motor que eles tinham no passado. Vamos lembrar, a Ferrari começou fazendo frente, andando muito bem, melhor até que a Red Bull no ano passado, principalmente porque a Red Bull começou o ano com mais peso, e depois, quando você tem um carro um pouco mais pesado, onde ele mais sente é na hora da classificação. Para a corrida, é tanque cheio, já é pneu mais desgastado, o carro, se tem 10 kg de diferença ali, não faz tanta diferença do que para aquela uma volta de classificação. Então a Red Bull sentia isso mais na classificação, por isso que o número também de poles da Ferrari foi muito alto e o de vitórias era para o lado da Red Bull. Só que eles calcularam, chutaram, assim, soltaram uns 3 décimos mais ou menos, que eles falaram que quando começaram a ter as quebras de motor, eles precisaram recuar um pouco a potência. Falaram que já recuperaram esse problema, lembrando que o regulamento permite você, não pode mais ter evolução de motores nos próximos anos, mas pode sim, se você tem um problema de confiabilidade, você pode arrumar. Então, no caso deles, eles puderam arrumar, por isso que a Alpine quebrou muito também. Eles foram para o lado agressivo para agora esse ano poder arrumar os problemas dos motores. Então, se realmente eles resolveram isso, acho que eles vão chegar e sim voltar a brigar com a Red Bull. Eles têm, né, uma característica completamente diferente, isso é interessante também. O Adrian Newey chegou a comentar, os caras falaram, pô, mas lá atrás, quando os carros foram para efeito solo, estou falando dos anos 70, 80, chegou um ponto que várias equipes começaram a ganhar o campeonato porque chegaram no limite de evolução dos carros. O Adrian Newey, perguntado sobre isso, ele está meio em cima do muro. Ele falou, por um carro da Red Bull ser muito diferente, tipo de construção do que da Ferrari, e na pista muito igual, pode ser que tenha um pulo do gato aí que ninguém achou ainda. Então ele acha que pode ter uma evolução, que pode de repente ter alguém que aparece com um achado aí para dar um pulo do gato. Só que né, o carro da Red Bull, menos pressão aerodinâmica, anda muito mais rápido de reta, é um carro mais estável nas curvas de baixa, quando o carro está mais alto do chão, e a Ferrari é justamente ao contrário. Então sempre, né, um pouco mais lento, carregado mais de aerodinâmica, e então um carro que características diferentes, mas ganha, né? Vamos lembrar, Binotto sai, que é muito bom, pelo tanto de abobrinha que falou, entra o Frederic Vasseur, que vem da Alfa Romeo. Então, por isso que essa mudança, né, toda está acontecendo dos dirigentes, mas a Ferrari, tomara, acredito que vem forte. Agora, falando da Mercedes, para mim, como eu já falei antes, tem a melhor dupla de pilotos. Eu acho que o Russell é um cara espetacular e eu coloquei essa imagem aí justamente por isso. Até agora, eles estão se conversando, estão trabalhando juntos e se dando muito bem. Então, acredito que a Mercedes, por ser a Mercedes, vai recuperar, né, eles deram um tiro errado, é uma construção de carro. Eles optaram uma construção diferente, que todo mundo achava que eles tinham achado o pulo do gato, mas foi um tiro errado. E por ser a Mercedes, acho que é uma equipe que vem forte. Lembrando que do meio da temporada para frente, eles ganharam uma corrida, a Ferrari 0. De 10 pódios, eles fizeram 10 pódios contra 9 da Ferrari. Tudo bem, a Ferrari teve probleminha que a gente acabou de mencionar, mas uma equipe que depois que eles tiraram aquele problema do porpoising, melhoraram demais. Então quem sabe que realmente esse ano a gente vai ter aí 3 equipes batendo roda lá na frente.